Hoje nós vamos falar sobre como fazer boas escolhas na relação, como fazer boas escolhas no casamento, como saber se é momento de se afastar, de se isolar um pouco, ou se é momento de realmente encarar aquela situação, de assumir o protagonismo, de tomar a iniciativa para resolver aquele problema. Será se existem momentos que eu devo ser mais firme, mais duro, ou tem momentos que eu sempre tenho, ou então eu preciso sempre estar paciente, pacífico, calado? Será se tem o que definir segundo esses critérios diante das situações que nós vamos viver? Bom, é isso que a gente vai refletir aqui hoje e eu queria trazer uma temática diferente. Na verdade, nós estamos em um formato agora que eu acredito que possa ser útil para muitas pessoas, que eu tive uma inspiração de que nesse tempo eu ia trazer vídeos cotidianos aqui, na verdade, vídeos quase que diários, para fazer reflexões relacionadas a um tempo que na Igreja Católica, por exemplo, nós vivemos o tempo da Quaresma. E nesse tempo da Quaresma nós temos algumas leituras, algumas celebrações que são bem características desse tempo, que nos levam a uma reflexão bem mais aprofundada sobre a nossa vida e também sobre aquilo que nós vivemos como cristãos. Então, nesse tempo agora, eu tomei a iniciativa, a liberdade de trazer elementos e temas relacionados a leituras desse tempo, que é um tempo muito profundo. Recomendo fortemente que você conheça e aprofunde o que significa o simbolismo da Quaresma, qual é a dinâmica dessa vida interior que nós vivemos, para nos prepararmos para a ressurreição do Senhor. Eu sei que às vezes o ambiente terapêutico parece um ambiente muito técnico, mas aqui nós estamos num canal no YouTube e eu acredito que seja importante trazer um pouco de aspectos relacionados à espiritualidade para também complementar isso que nós estamos falando aqui. Afinal de contas, não tem como a gente isolar, pelo menos na minha visão, não tem como a gente isolar a perspectiva da busca por um matrimônio mais harmonioso, tendo em vista que esse matrimônio, muitas das vezes, foi testemunhado diante de pessoas e diante de Deus. Então, eu acho que nada mais justo do que trazer a espiritualidade para nos ajudar a entender esses elementos técnicos e como aplicá-los no dia a dia. Por isso, se você acredita que esse formato é interessante para você, é útil, é legal, já deixa o seu comentário e diga: "Lucas, pode fazer mais formatos assim, misturando a espiritualidade, trazendo aspectos técnicos, que aí eu vou preparando os próximos conteúdos baseado na resposta de vocês". E se realmente você gostar, eu já te convido também deixar seu like, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo para outras pessoas, tá bem? Então vamos lá. Como eu disse inicialmente, a temática, né, de hoje é como fazer boas escolhas. Aqui eu vou trazer alguns aspectos técnicos, 2 pontos específicos aqui, que vão iluminar a nossa a nossa trajetória aqui por meio desse conteúdo. E eu já quero trazer também a importância de que nesse conteúdo, né, ele está sendo iluminado pela palavra que hoje, né, nós celebramos nesse tempo quaresmal, que é uma palavra que fala sobre as escolhas. No livro do Deuteronômio tem uma passagem muito forte, né, onde nós escutamos o próprio Deus dizendo assim: "Eis que coloco diante de ti a vida e a morte, o bem e o mal. Escolhe, pois, a vida". É quase que uma convocação para todos nós escolhermos pelo bem. E muitas vezes a gente não sabe escolher. A gente, prefere escolher aquilo que nos faz mal. Mas como então, Lucas, eu posso fazer essas boas escolhas? Bom, iluminado por esta palavra e por tantas outras da liturgia de hoje, eu trouxe aqui 2 elementos, 2 pontos que vão ser essenciais para a nossa compreensão. O primeiro deles é discernimento. E aqui muitas pessoas, né, querem isso no acompanhamento terapêutico. Lucas, eu quero fazer um bom discernimento, eu quero fazer boas escolhas, eu não quero agir por impulso, eu quero ter uma consciência do que eu estou fazendo. E eu não estou falando só na questão do relacionamento, isso para a vida. A escolha da profissão, a escolha da viagem que vão fazer, a escolha do que fazer com o próprio dinheiro, como administrar
os próprios bens, qual carro comprar, qual viagem fazer, como eu falei, enfim, pequenas escolhas do dia a dia. E sempre que a gente fica meio que com dificuldade de fazer essas escolhas, a gente diz que a gente precisa fazer um discernimento. Basicamente, vamos fazer aqui uma definição simples de discernimento. Discernimento é conhecimento mais fé. Vou repetir. Discernimento, que é uma definição mais simples aqui para a nossa explanação, é conhecimento mais fé. Como assim, Lucas? Para fazer um bom discernimento, eu preciso conhecer aquilo que compõe o discernimento. Então, por exemplo, se eu vou escolher um carro, eu tenho que avaliar qual carro seria melhor para a minha realidade. Por exemplo, eu tenho 4 filhos, então eu precisei recentemente fazer um discernimento, escolher um outro carro, que fosse um carro de 7 lugares, porque minha família agora é composta por 6 pessoas, eu, minha esposa e meus 4 filhos, então um carro de 5 lugares já não nos comporta. Então eu precisei fazer esse discernimento. E qual carro eu vou escolher? Não existe só um carro de 7 lugares disponível no mercado, existem outros carros. E aí eu fui conhecendo cada um deles. Qual o motor, qual a marca, se existe um histórico, se aquela marca é confiável, se ele dá muito problema, se ele tem algum problema crônico, como é a revenda, enfim, qual tipo de investimento eu tenho que fazer, qual o melhor custo-benefício. Eu preciso conhecer aquele elemento. E também preciso de um ato de fé, porque um carro maior comporta um gasto maior. E aí eu preciso também me organizar e confiar também que aquilo ali pode ser vontade de Deus para mim. Aquele carro em específico, né? Não que não exista outros, mas naquela situação, naquela circunstância, seria a melhor opção. Porque veja, para fazer uma boa escolha, a gente tem que considerar também o cenário atual que nós estamos vivendo. Que a gente chama de discernimento moral, que às vezes você não vai escolher somente pela melhor opção, mas também pela menos pior. Muitas das vezes a gente tem que fazer esse tipo de escolha, esse tipo de decisão. Mas o princípio é o mesmo. Eu preciso de ter conhecimento e preciso de ter fé, unificando esses dois. Quando se trata da relação marido e mulher, principalmente em relacionamentos, casamento, etc., quem é o objeto de conhecimento? Não é mais um carro, mas sim a outra pessoa e a mim mesmo. Então eu preciso ter um autoconhecimento muito profundo e um conhecimento sobre a outra pessoa. Eu preciso conhecer o meu cônjuge. Afinal de contas, foi com essa pessoa que eu escolhi passar o resto da vida. Então eu preciso conhecer. E detalhe, eu já falei isso aqui em outros vídeos também. Não adianta achar que você conhecia aquela pessoa quando casou. Com o passar do tempo, as pessoas vão mudando. E eu estou falando aqui que muda para pior, tá? Eu digo que vão mudar. A depender das experiências, a depender daquela situação que ela se coloca e se expõe, ela vai mudar. É inevitável, as pessoas vão mudar. O tempo vai passar, os filhos vão chegar, as responsabilidades vão aumentar e essa pessoa vai mudar. Esperamos ou esperaríamos nós que fosse para melhor, em em todos os casos, mas a gente sabe que não é sempre assim. Eu diria até que todo mundo, se a gente for considerar aqui a naturalidade das coisas, se a gente não tiver nada para nos colocar no eixo, a gente vai mudar para pior, todos nós. Nós temos essa inclinação para o mal, né, nós temos as nossas concupiscências, né, a nossa inclinação para fazer aquilo que é errado, porque aparentemente o que é errado é mais fácil. Então, não pensemos que nós somos boas pessoas em em uma de forma natural. Muitas vezes para fazer o bem, a gente tem que fazer um esforço a mais para fazer o bem. Por isso que, para fazer um bom discernimento, eu preciso conhecer a outra pessoa na fase de vida que ela se encontra. Uma coisa é você conhecer o seu marido quando ele era um jovem, que estava iniciando no mercado de trabalho, então estava na faculdade ou até mesmo na escola. Outra coisa é ele já adulto, depois de várias experiências, preocupações. Outra coisa também, você que é homem, é você conhecer a sua esposa quando ela era uma menina, que tinha sonhos, projeções. E aí a vida vai passando, o tempo vai passando, ela muda, o corpo muda por causa dos filhos, vem a questão hormonal, vem outras demandas emocionais, afetivas, desejos, pessoas mudam. E aí é importante que a gente não
entre numa paranoia de achar que não conhecemos mais outra pessoa ou desconheço a pessoa, "Essa não foi a pessoa com a qual eu casei". De fato, essa não é a pessoa com a qual você casou, entenda. Não é a mesma pessoa no que diz respeito às características comportamentais, mas é a mesma pessoa em essência. A mesma pessoa que tinha as potências de transformação da época que você conheceu. Existe em cada um de nós uma grande potência, um grande potencial, mas que muitas vezes não é desenvolvido, porque não é simples desenvolver um potencial. Então, dentro do discernimento, eu preciso ter esse conhecimento, este autoconhecimento, saber quais são as minhas fraquezas, saber quais são as minhas potências, as minhas qualidades, saber quais são as qualidades e as potências do outro. Existem alguns exercícios dentro da terapia que a gente faz esse diálogo guiado, conhecer as coisas que o outro gosta, aquilo que eu gosto, é importante que seja apresentado. Às vezes os gostos vão mudando ao longo da vida. Às vezes o que você gostava antes, não gosta mais hoje. O importante é que o outro saiba, o outro acompanhe essas mudanças também. Então, se eu te puder passar um exercício aqui, faça esse exercício de compreender aquilo que você gosta, aquilo que o outro gosta. Faça uma lista. Ah, eu gosto disso aqui e não gosto disso aqui. O outro faz a mesma lista. E vocês complementam essas listas. Ah, isso aqui ele também gosta, isso aqui eu também não gosto. E assim vocês vão crescendo neste autoconhecimento. E o ponto da fé é justamente esta fé em acreditar que existe um potencial de mudança para melhor naquela outra pessoa, que ela está engajada, que ela se compromete com o processo, que ela deseja também o bem para o relacionamento, por mais que seja difícil entender isso. Então, no ponto do discernimento, é importante saber que eu preciso conhecer cada vez mais quem eu sou e quem o outro é. E através da fé, que compõe, né, o discernimento, através da fé, encontrar elementos que eu possa me apoiar. E aí é que nós precisamos falar da espiritualidade, de fato. Você tem que ter fé em Deus. Sua fé deve estar ancorada em Deus, naquilo que você sabe que Deus pode realizar na vida da outra pessoa. Então, por isso que eu preciso desse discernimento, tá? Para saber qual escolha eu vou fazer. Dependendo da outra pessoa, né, em alguns casos, vou dar aqui um exemplo prático. Em alguns casais, diante de uma discussão, algumas pessoas preferem se isolar. E é importante que você saiba disso. Se o seu marido, por exemplo, é uma pessoa que gosta de se isolar depois de uma discussão. Então, se você sabe disso, você não vai ser a pessoa que vai ficar ali insistindo, batendo na tecla que tem que resolver naquela hora o seu problema. Ou também, se ele sabe que você tem essa necessidade de resolver o problema na hora, ele também vai fazer um movimento de se recolher por menos tempo. Então, tem que entrar aqui num processo de harmonia, num certo equilíbrio, digamos assim. Onde ele é uma pessoa que gosta de se isolar, prefere se isolar e você é uma pessoa que quer resolver na hora. Então, o que é que a gente faz aqui? A gente deixa ele se isolar, mas ele se isola por menos tempo. Não fica uma semana isolado, meu Deus do céu. Passa ali, passa um turno, né, uma tarde. Ou então vira à noite e resolve no outro dia. Mas é importante que vocês conheçam um ao outro, para saber escolher. Não, a gente vai resolver isso agora ou a gente vai resolver isso amanhã? Ou que tipo de palavra eu vou falar? É uma pessoa que só funciona se eu falar de forma firme, ou uma pessoa que só funciona se eu falar manso? Porque se eu falar um pouco mais firme, ela já não me escuta. Então é importante conhecer isso no outro. Então, como é que eu vou saber? Com o discernimento. Só que somente o discernimento não funciona aqui no nosso exemplo. Nós precisamos do segundo elemento aqui, que eu chamo de posicionamento. Então, o primeiro elemento é o discernimento, que é conhecimento mais fé, e se a gente quiser aprofundar um pouco mais, é o autoconhecimento mais a fé. E agora a gente entra no posicionamento, que o posicionamento nada mais é do que assumir as responsabilidades. Então, eu me posiciono diante disso. Caramba, eu sou pai, então eu tenho que assumir a responsabilidade da paternidade. Ou você que é mãe, você tem que assumir a responsabilidade da maternidade. Nós somos casados na igreja, então nós temos que assumir o compromisso também espiritual que compõe o nosso matrimônio. Então, todos esses elementos, eles fazem parte do posicionamento, que é, primeiro, assumir as responsabilidades, como eu falei, e assumindo essas responsabilidades, elas me dispõem ao sacrifício. Então, não tem para onde correr. Nós precisamos nos sacrificar. Como eu falei no início do vídeo, fazer boas escolhas não é fácil, não é algo natural para nós muitas vezes. A gente precisa se sacrificar, precisa de uma graça, precisa de uma motivação, de uma disciplina, precisa de algo a mais que vá nos ajudar a fazer essas boas escolhas. E hoje também na palavra fala sobre
sobre Jesus que diz para os seus discípulos o seguinte: "Se você quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque de nada vale um homem ganhar a vida inteira e vir a perder a própria vida." Antes de Jesus falar isso, ele faz o primeiro anúncio da sua paixão, que ele vai morrer. Ele diz que é necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas. Vamos trazer para o nosso exemplo aqui. Jesus está dizendo: é necessário que o Filho do Homem, ou seja, que ele mesmo, se sacrifique. É necessário para que você, meu irmão, e eu tenhamos vida. É necessário que isso aconteça. É necessário que alguém se sacrifique para que o outro tenha vida. E quando se trata do matrimônio, à medida que eu me sacrifico, o outro tem vida e o outro tendo vida consegue se sacrificar por mim e a gente vive esse movimento de reciprocidade, de amor, de entrega, de doação mútua. É claro que em determinados momentos, um dos dois vai conseguir se entregar mais. E tá tudo certo. Não pense que a vida toda do matrimônio de vocês vai ser 50-50. Não, 50% é comigo, 50% é com o outro. Não assim. Vai ter momentos que um vai estar mais forte espiritualmente, o outro vai ter mais saúde física, o outro vai estar trabalhando mais, o outro vai estar trabalhando menos. E assim a vida vai seguindo. O mais importante é que eu saiba me posicionar. Então, meu Deus, eu sou o marido, então eu sou chamado a me sacrificar pela minha esposa, a me entregar, a me doar por ela. A mulher também, meu Deus. Este homem precisa de mim, ele é o pai dos meus filhos, ele é o amor da minha vida, eu vou me entregar por ele. Então, quando eu vou fazer uma boa escolha, eu preciso também me posicionar sabendo que eu quero o bem do outro e o bem do meu relacionamento. E, consequentemente, eu vou ter, no final das contas, eu também vou ter o meu próprio bem, né? Mas é pela via correta, não é pela via do egoísmo. Então, eu preciso desse discernimento e deste posicionamento, saber me posicionar, assumir as responsabilidades e me dispor ao sacrifício, porque este sacrifício vai gerar vida. E aí a gente volta para Deuteronômio, escolhe, pois, a vida. Então, para escolher a vida, primeiro, hoje eu escolho pelo sacrifício. Claro, é aquele sacrifício que não fere a sua dignidade. De fato, existem comportamentos que não são dignos do nosso sacrifício. Eu entendo aqui. Você não vai se sacrificar, entenda o que eu vou falar aqui, pelo amor de Deus. Você não deve, se sacrificar a todo custo por um cara que é alcoólatra, que agride o outro. Calma, eu não estou entrando nesse mérito, estou falando em casos que realmente há a possibilidade ali de intervenção de uma forma onde nós possamos ter um fruto mais genuíno ali naquele momento. Casos mais complexos, como esse que eu citei, aí a gente tem que ter um olhar individualizado, um olhar um pouco mais, restrito para essa situação, para fazer um outro tipo de discernimento, tá bom? Para saber quais são as escolhas daquele tempo, né, em alguns casos tem que chamar a polícia também, pô. Então, não estou entrando nesse mérito agora. Inclusive, aproveitando aqui essa temática, se você precisa de ajuda terapêutica especializada, individualizada para o seu caso em específico, não necessariamente este que eu falei, mas estes que eu estou citando ao longo do vídeo, tem um link que está na descrição para você preencher com seus dados e eu entrar em contato com você para quem sabe a gente marcar o nosso encontro e eu fazer a avaliação de vocês e talvez indicar um melhor caminho. Mas de qualquer modo, voltando aqui para o nosso vídeo, é muito importante que você tenha o discernimento, faça um bom discernimento e tenha um posicionamento firme. Lembrando, discernimento é o somatório de conhecimento e fé, ou seja, pode ser também chamado de autoconhecimento e fé. E o posicionamento está associado a assumir nossas responsabilidades, que vão nos colocar numa postura de se dispor ao sacrifício mesmo. Então, por exemplo, eu vou trazer aqui um exemplo hipotético novamente, complementando aquilo que eu falei no início. O casal teve uma discussão, teve uma briga, e um dos dois prefere se isolar e o outro prefere resolver na hora. Então a gente já entendeu que no discernimento a gente vai fazer uma escolha mais equilibrada. Então não vamos esperar a semana toda para resolver. No máximo a gente vai esperar um turno ou então de um dia para o outro, dependendo do caso. Então a gente vai equilibrar. Então nem a gente vai resolver exatamente na hora, mas também não vamos esperar muito tempo. Equilibramos aqui. Tudo bem? Perfeito. Na hora de resolver o problema, na hora que vocês se encontram para resolver esse problema, saibam. E, por meio do posicionamento, se coloque na postura de querer se sacrificar pelo outro mesmo. De querer que o outro tenha vida para isso. Por quê? Porque senão a gente não vai ter nenhum fruto disso.
Caramba, eu vou me sacrificar, eu vou sacrificar o meu orgulho aqui, eu vou escutar mais o outro, eu vou partir do princípio que eu estou errado, que eu estou errada, mesmo que inicialmente eu acho que eu não estou. Então eu vou sacrificando as minhas vontades. E o próprio fato da pessoa que quer resolver na hora e consegue esperar, ela está sacrificando a própria necessidade de querer esperar de querer resolver na hora para esperar um pouco mais. Percebe? Que tudo acontece ao mesmo tempo? Então eu vou fazendo boas escolhas. Isso serve para tudo e seriam incontáveis os exemplos que eu poderia trazer aqui. Mas como um vídeo aqui para o YouTube, eu acredito que esse exemplo já possa te iluminar. E como eu falei, caso você precise de ajuda para interpretar outras situações, discernir e se posicionar melhor diante de outras questões, por exemplo, com traição, com desgaste, falta de comunicação, desconfiança, aí o link está na descrição. A gente pode tentar trabalhar juntos nesse caso. Mas de qualquer modo, eu espero de verdade que esse conteúdo seja útil para você e peço mais uma vez que você coloque aqui nos comentários se você gosta desse tipo de formato, onde eu trago mais elementos bíblicos da espiritualidade para poder nos ajudar a interpretar aquilo que nós devemos fazer no nosso casamento. Bem, mais uma vez eu peço que você compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais com seus amigos e fique com Deus e a gente se vê no próximo vídeo.